Boa noite, eu sou aluno do Cefet, eu estou cursando Engenharia de Computação, estou gravando esse vídeo para poder me preparar para a minha pré-banca de TCC1. Então vamos lá, o tema que eu vou abordar nesse meu trabalho é o uso de gamification como estratégia de superação das dificuldades de aprendizado de programação. O sumário, né? Tudo que eu vou abordar. Vamos lá então, a introdução. Bom, já meio que aceito no meio acadêmico essa questão da evasão, uma alta evasão que existe nas disciplinas relacionadas à programação. Se tem a evasão, obviamente é porque existe uma certa dificuldade em relação a essas disciplinas, né? Então, esse autor, né, que eu coloquei em 2008, ele vai falar assim que tem se verificado, né, ao longo da história, uma alta taxa de evasão e reprovação nos cursos relacionados com programação, com computação. Os autores, né, de 2006, eles vão com dados mais precisos, né, em relação a algumas universidades britânicas afirmar, né, que tem uma desistência muito alta, né, logo nas disciplinas iniciais de programação. Esse autor de 2000, né, vai falar que em diversas universidades australianas apresentam taxas de aprovação em disciplinas iniciais de programação como uma das piores taxas. Isso acontece devido ao fato de haver grandes dificuldades na compreensão e aplicação de conceitos por parte dos alunos. Esses autores de 2008 vão falar, né, que o obstáculo, né, a dificuldade, né, é essa questão de aplicação de conceitos básicos de programação. E 2010, né, vai falar que na literatura há vários casos de estudos de reprovação de disciplinas iniciais de programação mundialmente, independente da linguagem de programação abordada. Então, ou seja, a dificuldade de se aprender programação não está na parte técnica da coisa, né? Ensinar Java ou Python, isso não diminui muito as dificuldades que você tem encontrado, que tem sido o motivo principal da evasão nos cursos, né? Isso é devido ao fato da lógica de programação, uma lógica que as pessoas não estão muito habituadas com ela, que exige muita abstração, né? São paradigmas diferentes, né? Paradigma orientado a objeto, orientado a aspecto, são paradigmas que não se vê com facilidade no cotidiano. Diante dessas dificuldades assim que foram vistas, né, por vários autores, no âmbito até mundial, eu me perguntei, né, pô, será que a faculdade onde é que eu estou, ela encontra essas dificuldades também? Um aluno do Cefet também, do ano passado, o trabalho de conclusão de curso dele foi justamente esse o tema dele, né? Levantar quais que eram as principais dificuldades com o ensino de programação, o aprendizado de programação no curso, né? E ele investigou essas dificuldades. Então, pegando um pouco do que ele concluiu no trabalho dele, fazendo a citação aqui dele, né? O que ele colocou lá? Observou-se diversas dificuldades voltadas à resolução de problemas e muitas dificuldades em resolver questões de cunho lógico-matemático. Estes problemas são descritos como dificuldades de interpretação de texto, falta de habilidade em tomar decisão, falta de habilidades voltadas à abstração, dificuldade em tratar lógica e raciocínio. Por dificuldades matemáticas específicas entende-se falta de domínio de cálculos em geral, problemas em lidar com a interpretação de fórmulas matemáticas e fundamentalmente problemas relacionados à teoria de números, ou seja, divisores comuns, números primos, múltiplos e outros. Bom, então, diante de tudo isso, esses autores constataram, né? Obviamente, mais autores surgiram, evidenciando a necessidade de mudar isso, evidenciando a necessidade de novas metodologias para o aprendizado de programação. Inclusive, assim, existiram, né, propostas para suprir essa necessidade. Veio uma metodologia chamada de PBL, né, que envolve o aluno no processo, né, de ensino, focando mais no aluno em si, né, na resolução de exercícios, forçando um pouco mais a lógica de programação. Existe também outras propostas já a nível mais virtual, usando plataformas, né, com vários materiais, provendo, né, para o aluno, né, a capacidade de ele poder estudar sozinho, por conta própria. Essas foram só algumas das metodologias, né, que apareceram.
Bom, surgiram também autores, né, que ressaltaram a importância, né, da lógica de programação para os cursos de computação. Então, diante, né, desses níveis, né, altos de evasão, dessa necessidade de novas metodologias, além de tudo isso, você ainda tem que certificar de ter um bom, né, aprendizado em programação, pois todo o cerne da computação vai depender desse raciocínio, né? Então esses autores de 2010 vão afirmar isso, né? Esses autores de 2012 vão falar assim que um dos motivos também que levam à evasão não é só a questão da dificuldade de aprendizado, mas a questão da motivação também, né? Alunos que estão motivados, estão engajados, eles tendem a permanecer mais no curso, não, ou seja, diminui-se o índice de evasão também. Então isso também tem que ser olhado. Parando de pensar um pouco nessa questão da dificuldade do aprendizado e olhando algo que tem feito muito sucesso nos últimos dias, né? Essa questão de aplicar jogos em vários contextos, né? Pesquisas têm apontado que o uso de jogos como uma tecnologia especializada e com sucesso envolver e motivar seus usuários, fazendo com que estes permaneçam, de acordo com esse autor de 2011, em uma tarefa por um longo período de tempo, né? Foi identificado por esse autor aí de 2004 que pessoas jogam não exclusivamente pela atividade do jogo, mas pelas experiências que ele proporciona. Mas o que é um jogo, né? Dado o objetivo desse trabalho, né, eu peguei uma definição desse autor de 1988, em que ele define: um jogo é uma forma de recreação constituída sob um conjunto de regras que especifiquem a busca por um objetivo e meios de atingi-lo. Bom, então, diante de todo esse sucesso dos jogos, né, dos jogos, dada essa capacidade deles de motivar e engajar, né, eles foram estudados com o objetivo de observar, né, aqui que era um jogo que permite alcançar toda essa motivação, todo esse envolvimento, né. Foi a partir daí que surgiu a gamification. O que é a gamification? De acordo com esse autor de 2011, ele vai falar: gamification é o uso de elementos de jogos em contextos não relacionados com os mesmos. Que é o que então? Eu utilizar, né, a estética do jogo, a dinâmica, as mecânicas de um jogo em um ambiente que eu não tenho um jogo, né? Eu não posso ali tratar só com diversão, só lazer, mas usufruir do mesmo nível de motivação e engajamento que eu teria num jogo, sem esses objetivos sérios, né? A técnica foi muito utilizada por empresas inicialmente, com o intuito de motivar e engajar determinados públicos. Ganhou destaque pois se demonstrou como uma maneira eficiente de superar as diferenças de comportamentos e hábitos entre as últimas gerações. Esta se deve ao avanço da tecnologia. A gamification não é restrita a contextos digitais. Qualquer atividade ou serviço pode ser contexto para gamification e tal solução não precisa ser digital. Bom, então, depois dessa técnica ter surgido, né, ter sido formalizada, alguns autores começaram a estudar em quais áreas ela começou a ser muito aplicada. Então, esses autores de 2014, inicialmente fazendo uma revisão para constatar se a gamification é algo que realmente funcionou, algo que realmente vingou e como que ela estava sendo aplicada, eles realizaram uma revisão bibliográfica. Nessa revisão, eles viram que a gamification ela é sim uma técnica que funciona e que nos últimos, né, com o decorrer do tempo, ela passou a ser muito utilizada na área de ensino, né, na área de aprendizado. Em 2018, esses outros autores, né, alguns ainda da mesma revisão anterior, né, vão realizar uma outra revisão, só que dessa vez focando justamente em trabalhos que usaram a gamification para ensino, né? Então, o que eles perceberam, né? Foi identificado que poucos trabalhos têm mensurado o impacto da gamification no processo de aprendizagem. E estes estão mais voltados para a avaliação de motivação e engajamento. Então, só retomando, dada a última revisão, né, de 2018, como percebeu, né, que a gamification estava sendo muito utilizada na questão do aprendizado,
seria interessante, além de mensurar só essa questão da motivação, né, do engajamento que já foi observada, foi visto que foi dado certo, observar também qual o impacto dela no aprendizado em si, né? Será que ela melhora o aprendizado? O que ela faz? Ela supera dificuldades? Trabalhos assim ainda não foram realizados com certo rigor, né? Foram mais trabalhos qualitativos. Bom, então agora voltando, né, relacionando aquela necessidade que eu falei anteriormente, né, de uma metodologia que supere as dificuldades do ensino de programação e motive os alunos, né, a aprender a lógica de programação com a gamification, a gente tem aí uma possível relação, né? Visto que a gamification está sendo aplicada no ensino, está sendo aplicada na aprendizagem, é aí que surge, né, a principal hipótese do meu trabalho, né? Será que eu posso utilizar essa técnica para me poder melhorar o aprendizado em programação? Uma aluna do curso também do Cefet, de Engenharia de Computação, também do ano passado, ela também, no trabalho de conclusão de curso dela, ela abordou dificuldades no ensino, né? Essa dificuldade que você tem, que eu já até mencionei, né, entre gerações, né, uma geração que aprendeu com toda a tecnologia analógica, ensinando para uma geração digital, em que os meios, né, de informação já estão mais difundidos. E nesse trabalho ela usa justamente a gamification para poder observar se ela vai ter uma aceitação maior, vai ter um engajamento maior por parte do público. Ela usou a gamification, né, a área experimental dela foram justamente alunos do Cefet, né, alunos que no outro trabalho também foram estudados para poder ver a questão das dificuldades do ensino. Então, ou seja, os mesmos alunos que apresentaram as dificuldades foram alunos que também, de acordo com o trabalho dela, apresentaram uma alta recepção para essa técnica, né? Se a gente lê o que ela concluiu, né? Ela falou que a pesquisa, né, que ela fez com os alunos mostrou que mais de 60% dos alunos tiveram um maior interesse em realizar uma atividade contendo elementos de gamification e 54,5% declararam que se as matérias em sala de aula fossem dadas em forma de atividades gamificadas, eles teriam um melhor aprendizado. Então, ou seja, tem-se um cenário muito propício aí a fazer esse estudo. Então, assim, o que vai se resumir no trabalho? Diante das dificuldades de aprendizado relatadas pelo, pelo Nicolas, né? Nicolas Andrade Silva, em 2018, e pelo engajamento notado por Lídia Drummond Castro, de 2018 também, com as técnicas de gamification, diante dos alunos do campus do Cefet MG Timóteo, este trabalho terá como objetivo identificar e avaliar o impacto da aplicação de gamification no aprendizado de programação. Espera-se que as dificuldades levantadas sejam superadas. Os elementos de jogos utilizados serão os propostos por esses autores de 2011, respeitando as definições de gamification por esse outro autor, e correlacionadas ao ensino, aprendizado, como foi explicado por esse autor, né, brasileiro de 2016. Por que eu escolhi esse autor, né? Eu vou explicar mais para frente, quando eu for abordar a fundamentação teórica, por que eu fiz essas definições bem específicas dos autores. Mas resumindo então, em que consistiria então a hipótese, né, ou então a linha de pesquisa, a pergunta de pesquisa desse trabalho? A pergunta de pesquisa, portanto, é: o uso de técnicas de gamification no ensino de programação auxilia na superação das dificuldades de aprendizado? Quais serão os objetivos, né, desse trabalho, então, de conclusão de curso? O objetivo geral é avaliar o impacto do uso de elementos de gamification no processo de aprendizado de programação. Quais objetivos específicos? Levantar dificuldades de aprendizagem com programação através de questionários aplicados aos professores de matéria de programação para constatar as dificuldades dos alunos, que já foram levantadas, né, pelo aluno do ano passado. Escolher quais técnicas de gamification podem ser usadas para superar as dificuldades analisadas. Projetar uma arquitetura de plataforma que utilize tais técnicas e implementar em um protótipo.
avaliar o impacto da gamification no processo de aprendizado de programação na matéria de Algoritmos e Estrutura de Dados 2, através da utilização do protótipo, aplicando o questionário aos alunos e professores. Bom, então agora explicando, né, por que eu escolhi tais autores para poder fundamentar, né, as definições do trabalho, as técnicas, enfim. A definição de gamification que eu consegui ver desse autor, né, de 2011. Por que eu escolhi ele? De todos os autores, ele é o que coloca de maneira assim mais palpável o que seria gamification em questão de projeto, né? Eu vi muitos autores que tentaram definir a gamification olhando para os elementos de jogos, mas isso sempre fica algo assim meio difícil de mensurar, né? Pode ser que eu encontre certos elementos em um jogo e que eu encontro num contexto de gamification, só que por uma questão de propósito mesmo, eles são diferentes, né? Tipo assim, como é que eu vou mensurar se se trata de uma gamification em jogos olhando só pelos elementos, né? Será que vai ser pela quantidade de elementos que eu usei? Será que vai ser pelo contexto? Então assim, fica mais complicado olhando por esse lado, né? Esse autor, por uma questão de propósito, né, quando ele coloca, através dessa figura, né, que você pode ver que ele coloca eixos, né, antagônicos, né, se você tem somente elementos, né, e não tem o tudo, se você está só jogando, não está querendo brincar, então assim, você consegue direcionar e ver se trata de uma se trata da gamification, se trata de um jogo mesmo, de um brinquedo, ou então de uma mera estética de um jogo, né. No caso, né, a gamification ela vai estar no sentido de jogar e elementos, né? Então, assim, a partir do momento que você está preocupado com os elementos do jogo e está querendo propor um jogo mesmo, né, uma competição, isso é gamification. Se você, no caso, está preocupado, né, em ter não só os elementos do jogo, mas ter o jogo como um todo, e está preocupado só em brincar, por exemplo, você não classificaria nenhum jogo, você classificaria que está desenvolvendo um brinquedo. Se você tem só as partes, isso quer se divertir, você tem a estética do jogo. Se você tem a competição e tem o todo, aí se trata de um jogo mesmo, um jogo digital, um videogame, enfim. Então, beleza. Uma vez que foi definido, então, que é isso que é a gamification, a gente precisa definir agora, né? Tá, quais são os elementos, então, de um jogo, né? O que eu posso considerar como elementos? Eu escolhi esses autores porque eles já desenvolveram jogos, eles inclusive desenvolveram uma plataforma utilizando a gamification, né, que fez bastante sucesso, depois foi utilizada, citada por vários outros autores. E eles também deram essas técnicas voltadas bem para um âmbito mais digital, para quem quer implementar realmente um protótipo, coisa do tipo. Então eles têm muitos exemplos, eles ensinam várias mecânicas para você poder utilizar esses elementos. Então, quais são os elementos principais que eles definiram, né? Que eu vou abordar no trabalho? A pontuação, os níveis, ranqueamento, medalha, narrativa, desafios, ciclos de engajamento e feedback. Só falando rapidamente aqui, quais que vão ser os mais cruciais para o objetivo desse trabalho? Vai ser o feedback, porque através dele eu dou o retorno ao aluno, né, do aprendizado dele, o que ele precisa melhorar, quais competências dele está sendo bom. Isso também vai ser feito através do ranqueamento, né, porque pelo ranqueamento eu vou poder situar ele sobre o nível de aprendizado dele, no que ele está se destacando mais, no que ele está tendo pouco desempenho. As medalhas, né, e a pontuação vão ser esquemas utilizados para motivar o aluno, né, para que ele persista, né, um pouco mais. E os sistemas de narrativa e nível vão ser onde eu vou tentar superar aquelas dificuldades que o aluno tem com matemática, com abstração. Porque a narrativa é justamente isso. A narrativa, ela trata-se de você pegar o seu objetivo, né, e contextualizar o perfil do jogador, né? Então, citando um exemplo, como é que isso poderia ser feito? Então, exemplificando a narrativa, se eu tenho um perfil de um aluno que ele
é um aluno que tem mais conhecimento matemático, né, com fórmulas, eu posso direcionar enunciado de problemas, né, para que ele crie uma solução a nível de algoritmo que envolvam mais matemática. Mas se eu tenho um aluno que talvez não tenha tanto o arcabouço assim matemático, né, mas tem alguma outra espécie de arcabouço, eu posso através, né, das respostas que ele for dando na plataforma, através de um certo enquadramento de perfil, uma certa alimentação, né, anterior, dados que foram informados antes, né, sobre aquele aluno, eu posso direcionar para ele enunciados que evitem um pouco conceitos muito matemáticos, mas que se trate do mesmo problema a nível de algoritmo, né? Então, assim, a narrativa me permite criar esses contextos, né? Então, eu teria vários enunciados para vários perfis de alunos diferentes, com o mesmo para resolver o mesmo algoritmo, ter a mesma solução digital. Os desafios, né? Nada mais são do que para aquele aluno, né, que está se destacando, aquele aluno que está indo mais além do que está sendo pedido, né, ele encontrar algo assim, à altura dele, né, algo que possa motivar ele. Então, para finalizar minha fundamentação teórica, né, como é que eu vou usar, né, essa relação entre buscar, né, essa relação entre aprendizado e a gamification. Esse autor ele expõe, né, que além da motivação, a imersão proporcionada pela gamification pode contribuir para o processo de aprendizado, com a utilização da narrativa, sistemas de recompensa e exploração. Tarefas rotineiras podem ficar mais divertidas e diferentes perfis de alunos podem ser alcançados pelas diferentes formas de jogar, que no caso do contexto de ensino significa aprender. Então, assim, eu vou usar, né, os elementos que eu acabei de explicar, né, já testando exemplos, com esse olhar que ele colocou aqui, focando mais na questão da imersão, né, tentando enquadrar todos os perfis diferentes de aluno que eu puder através daqueles elementos lá, que eles puderem proporcionar isso, né. E espera-se com isso, né, que as dificuldades de aprendizado sejam superadas. Qual que é a hipótese, né, que esse autor que eu acabei de citar, ele sustenta, né? Ele cita 3 pontos na gamification que ele acha que dão, né, a margem para você encarar ela como uma metodologia mesmo de ensino, né? O autor sustenta uma hipótese de que a gamification pode ser entendida como uma teoria pedagógica contemporânea. Isso se deve a 3 processos que podem ser contemplados pela gamification. Utilizar um sistema de avaliação baseado no envolvimento de uma comunidade. Na escola, tem-se o aluno e o professor. No sistema, tem-se o jogador e o feedback, por exemplo. Permitir diferentes caminhos, tanto individuais como coletivos, para chegar ao objetivo. Nas escolas, os alunos podem criar grupos de estudo e aprender um mesmo tema por áreas e autores diferentes, assim como resolver diferentes níveis de exercício. Isso também pode ser imitado pela utilização de elementos de narrativa, enredo, desafios e recompensas. Permite a visualização do progresso pelas notas e conquistas, o aluno consegue se situar quanto a seu aprendizado, identificando o progresso das habilidades. A gamification permite essa situação por meio de elementos como tabela de ranking, medalhas e demais estratégias de classificação. Então, ou seja, existe sim esse elo, né, entre as duas coisas. Bom, trabalhos que caminharam, né, mais ou menos por esse caminho, meu trabalho tem caminhado, que foram usados, né, como referência. Tem a revisão, né, que eu já citei, que constatou, né, o funcionamento da gamification, né, como motivador em várias áreas. Depois vieram essas autoras aí de 2015, né, fazendo um estudo mais detalhado em cima da gamification, né, expondo limitações que foram feitas nas utilizações dela até então, né, ressaltando quais elementos assim impactariam mais o aprendizado, né, no caso da gamification sendo aplicada só para aprendizado. Teve também a segunda revisão, né, já focada só na questão do aprendizado mesmo, expondo também limitações desses trabalhos que foram feitos até então.
também tiveram esses autores aí, em 2017, que também, após realizarem algumas revisões de trabalho, né, verem as limitações dele, eles propuseram, né, um framework, né, um certo nível de arquitetura de gamification voltada para o ensino, né. Então, óbvio que eu vou usar eles como referência, né, no meu trabalho. Inclusive eles nomearam bastantes elementos assim que são os elementos que estão na linha daqueles autores lá que eu expus. Então assim, tá bem casado as coisas para que eu possa utilizar. E nesse trabalho deles, eles partiram justamente desse princípio de querer relacionar o aprendizado com a gamification, né? Perguntando a todo mundo no trabalho, olha, será que existe uma, uma linha aqui, né? Será que existe uma união, uma interseção entre essas duas áreas? Será que a gamification realmente impacta no aprendizado? Só voltando aqui, essas autoras também que eu citei lá foram muito boas porque elas definiram, né? Demonstraram muito bem limitações que a área da gamification ainda tem, por ser uma área muito nova, né? Ainda falta algumas definições, ainda falta definir muito bem os elementos. Então, assim, tudo isso acaba impactando na maneira como os trabalhos que foram realizados até então, né? Quais resultados eles vão alcançar. Bom, então de procedimentos metodológicos, né? Quais passos eu pretendo seguir no meu trabalho que foram projetados até então, né? Este trabalho pode ser entendido como um trabalho de caráter exploratório, segundo esse autor de 2009, ou ainda pesquisa aplicada, pela definição desses autores aí de 2012, né? Quais procedimentos então que eu nomeei, né, para o trabalho? Para o levantamento das dificuldades no aprendizado com programação, questionários serão aplicados aos professores de disciplinas que envolvam conceitos de programação do curso de Engenharia de Computação do CFMG Campus Timóteo. As dificuldades então levantadas, né, serão analisadas para a escolha certa das técnicas de gamification que serão implementadas em um protótipo de plataforma. Então eu vou implementar esse protótipo. Os alunos da disciplina de Algoritmo e Estrutura de Dados 2 utilizarão o protótipo e, assim como os professores, responderão questionários para que os impactos da utilização da gamification sejam notados e avaliados. Quais então são as dificuldades, né, que eu posso assim, enumerar para esse trabalho? Escolher um método adequado para relacionar as dificuldades de aprendizado levantadas com o elemento de gamification que pode contribuir para a superação da mesma. Isso não existe autores que abordam isso de maneira direta, né? Aqueles autores que eu citei, por exemplo, que nomeiam, né, os elementos de gamification, eles não falam para qual objetivo, né, para qual intenção você tem que usar aquele elemento. Não, eles citam como que você deve implementar o elemento. Explicam qual o objetivo dele, mas não falam assim, olha, é para tal cenário que ele se aplica. Não, isso não é falado. Uma outra dificuldade. Escolher método adequado para abordar o conteúdo da disciplina de algoritmos e estrutura de dados 2, de maneira a prover desafios e pontuações coerentes e também para que os elementos de imersão atinjam a todos os perfis de jogadores e estudantes, né? Como é que eu vou classificar, por exemplo, os problemas de algoritmo, né? E prover vários enunciados para eles, várias narrativas, vários contextos que eu possa, assim, pegar qualquer tipo de perfil de aluno. Isso também não existe nenhum autor assim que fez isso ainda. Outra dificuldade, escolher método adequado para avaliar a resposta dos questionários de maneira a identificar o efeito sobre cada elemento da gamification aplicado. Isso aqui porque, se a gente olhar uma das críticas, né, que foram feitas lá nas revisões, nos trabalhos lá de revisão bibliográfica, eles falaram justamente isso. Muitos trabalhos avaliaram o impacto da gamification sobre todos os elementos, né, sobre a implementação de todos os elementos. Isso não é algo muito justo de se fazer, né, porque cada elemento tem um impacto por ele mesmo. Então, assim, o certo seria você conseguir fazer essa distinção na hora dos resultados das análises, tipo assim, olha, foi tal elemento que causou isso, tal elemento causou isso. Só que não existe ainda material para isso, não existe base para isso, autores, né, que te dão base para poder fazer essas afirmações. Uma outra dificuldade, projetar mecânicas que impeçam o jogador de burlar o aprendizado no protótipo. Como é um jogo, né, tá com um caráter de jogo, uma estética de jogo, obviamente pode existir trapaças, né? Então assim, eu tenho que prover maneiras para que as pessoas que estiverem jogando, os alunos, né, os jogadores, eles não burlem esse protótipo que eu estiver desenvolvendo, implementando. Esse
Essa última dificuldade que eu falei, ela é muito importante porque ela pode inclusive comprometer de maneira mais direta assim, o objetivo do trabalho, né? Porque se os alunos de alguma maneira descobrirem através no protótipo alguma falha ali, alguma maneira de quebrar as regras do jogo, né? Eu não vou saber mensurar se eles aprenderam ou não, né? Vai ser mero acaso, né? Mera sorte, os resultados que eu tenho, eles não vão significar nada. Então, é isso. Finalizando o trabalho, né? Apresentando aqui as referências que eu citei ao longo do trabalho.